Vou mostrar aqui um pouco da parte da aba de frota, né? Questão de motorista e mais para a área de frota. A primeira parte aqui que a gente tem, questão de motorista, é o que? É o cadastro do motorista. Então, por exemplo, a gente vai clicando aqui em novo motorista, a gente consegue fazer todo o cadastro dele aqui para manter um registro na base. Jornada detalhada. Essa jornada detalhada seria o que? Seria, por exemplo, eu posso, o iButton ou RFID que for vinculado a esse motorista, eu coloco ele aqui. E eu coloco também, eu posso determinar o quando ele vai poder ser usado. Então, por exemplo, eu quero que ele só use de segunda a sexta nesse determinado horário, das 8 até as 18 horas. Então, nesse horário vai ser quando ele vai conseguir usar esse RFID. Fora desse horário, ele não vai funcionar. Aqui é o aplicativo, tem um aplicativo do motorista que é bem intuitivo, bem simples. Aí a gente pode criar um usuário e senha para ele. Essa parte de ranqueamento é algo que está em desenvolvimento. Mais pra frente eu vou falar um pouco dele porque tem uma aba lá na parte inicial. Mas a questão eu posso colocar aqui a questão desses alertas e ele vai me gerar um ranqueamento. Por quê? Por exemplo, essa aceleração brusca. Essa aceleração brusca me geraria um ranqueamento baixo para o motorista que está fazendo isso. Então quando eu voltar aqui, ó, nessa parte aqui de ranqueamento, e eu gero um relatório, ele vai me gerar um relatório. Por exemplo, aqui ó, vai me gerar um ranking de, por exemplo, eu tenho 50 motoristas de 1 a 50, a identificação dele que seria o iButton e a pontuação. Então, por exemplo, um motorista ele não teve nenhuma freada brusca, não teve nenhum tipo de alerta referente a isso. Então, provavelmente ele vai estar em primeiro nesse ranking. Um motorista que teve mais frenagens bruscas, que teve curvas perigosas ou algo do tipo, ele vai ter uma pontuação menor. Então, é como se fosse tipo assim, qualquer alerta ruim que gerasse no equipamento geraria um ranqueamento ao motorista que tivesse vinculado a aquele iButton e automaticamente vinculado ao veículo. Próxima parte aqui, essa adição de macros seria o que? Eu posso cadastrar macros, por exemplo, as macros mais comuns são início de viagem, parada para refeição, saída da refeição, parada cliente, saída cliente, finalização de viagem. Então eu posso listar todas essas macros que eu quero criar de acordo com o que minha frota faz. Essa questão de QR Codes está em desenvolvimento, então não vou entrar muito aqui nesse mérito de QR Codes. Esse checklist de veículo seria o que? No próprio aplicativo do motorista, ele tem essa aba de checklist. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar e adicionar aqui tickets para o checklist. Então, por exemplo, veículo chegou em estado normal? Sim ou não? Qual que é a quilometragem do veículo? A quilometragem do veículo foi de... saí, o veículo estava com 1000 km, voltei, o veículo está com 1200 km. Então, mais ou menos fazer essa parte mais de checklist do veículo. A próxima parte aqui, em passageiros, seria o que? Seria mais para cadastros, questão dos meus ajudantes. A maioria das frotas, ela tem dirige um motorista, né? E um ajudante, ou até dois ajudantes, dependendo da carga que ele está carregando. Então aqui seria mais para eu cadastrar todos os ajudantes, todos os passageiros que tem dentro daquela minha frota. Aqui questão de local, eu posso adicionar locais. Esse novo local significa o que? Eu posso, por exemplo, eu tenho diversas empresas que eu faço entrega. Então eu posso cadastrar aqui, por exemplo, eu faço uma entrega em tal lugar, então eu coloco aqui ponto de referência. Ela é o que? É uma empresa. Eu posso colocar também que pode ser, eu posso adicionar parada para restaurante, parada para hotel, em casos de viagens muito longas, que o motorista acaba dormindo na cidade, a própria empresa. Então aqui eu crio um cadastro para os locais onde tem essas paradas dos meus veículos. Próxima parte aqui interessante seria a rota. Essa rota seria o que? Eu posso criar uma rota. Então clicando aqui para adicionar uma rota, essa parte aqui de adicionar os locais, deixa eu só carregar aqui o mapa. Por exemplo, lá onde eu criei, aqui em locais onde eu criei, ele vai me listar tudo aqui, ó. Então posso clicar aqui, ó, autoprodução veicular, ele já vai me trazer o endereço que eu adicionei, que eu coloquei lá em locais. Eu seleciono o veículo que vai fazer essa viagem e busco a rota. Assim que eu fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai me gerar uma viagem. Essa viagem vai aparecer aqui na aba inicial de rotas. E aí eu consigo visualizar e ele já vai me abrir aqui no próprio Google qual que é a rota que ele está fazendo. Que ele, em tese, a rota que ele tem que fazer, né? E aí quando a gente está lá na aba de criar rota, é interessante o que? Essa parte aqui, ó. Tolerância de pontos. O que seria essa tolerância de pontos? Seria 20 posições que o veículo pode sair da rota. Por exemplo, quando a gente gera a rota, o melhor caminho que
que ele dá seria esse aqui. Mas o motorista, por exemplo, ele acha interessante fazer esse desvio de rota por aqui, ó. Ele fazendo esse desvio de rota por aqui, dando mais de 20 pontos de posição, aí geraria um alerta. O motorista está saindo da rota. Então seria mais para essa parte, questão de diferença de rota. A questão da vinculação do iBottom. O que acontece? Assim que o motorista encostar o iBottom para fazer a liberação do veículo, o que vai acontecer? Aqui na parte do grid, a gente carrega ele aqui em tabela, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, por exemplo, ele vai me dar as informações do veículo, qual que é o nome do veículo, placa, a data de última resposta, tempo que a ignição está desligada, a questão do GPS. Então, e aqui, o último motorista é que ele vai aparecer. Então, quando o motorista vincular o ERF dele, encostar o ERF dele na centralzinha do rastreador, automaticamente ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai vincular a placa que ele está colocando aquele determinado, ele está vinculando o iBottom dele naquele determinado veículo que ele vai sair para a viagem. Então, basicamente, toda a parte de frota seria isso. Seria mais o controle do motorista aqui, para saber qual motorista está pegando cada caminhão. A questão de cadastro de motorista, com o seu iBottom, o seu RFID. Questão de passageiros e a criação de rota e locais. Então, basicamente, a área de frota seria tudo isso.